Disciplina, algo que muitos dizem ser essencial para se ter constância nos estudos. E se eu te disser que não, e que na real ela é uma das últimas coisas que você precisa se preocupar para estudar com constância? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas você vai ver que não é tão simples quanto parece. Meu nome é Igor, e nesse vídeo eu vou te explicar por que a disciplina nos estudos é muitas vezes superestimada e como você pode trocar ela por motivação, tendo um resultado igual ou até melhor. Tudo isso baseado em teorias da psicologia aceitas na comunidade científica. Pronto? Então bora lá! Primeiramente, vamos para a base de tudo. O que diabos significa disciplina? Parece óbvio, mas eu juro que se eu não falar, muita gente vai interpretar errado. Então, para esclarecer, vamos às definições. Disciplina, ou melhor falando, a autodisciplina, de acordo com o dicionário da Associação Americana de Psicologia, significa o controle dos impulsos e desejos, abdicando de satisfação imediata em prol dos objetivos de longo prazo. Ou seja, é basicamente nosso autocontrole de fazer aquilo que devemos fazer. Coisas como comer salada ao invés de doce, ou estudar ao invés de ver Netflix. É simples, mas guarda bem isso, que eu vou precisar deixar a disciplina um pouco de lado e explicar sobre a motivação, para chegar no que realmente importa. E indo para o mesmo dicionário de antes, temos a seguinte definição. Motivação é a força que dá um propósito ou direção ao comportamento. Pois é, geralmente associam ela à empolgação, mas na verdade ela se trata simplesmente dos motivos que impulsionam uma ação, independente de serem empolgantes ou não, ao menos de acordo com psicologia. Agora, para te mostrar como exatamente a motivação funciona, vamos acompanhar o Claudinho. Ele é um adolescente de 14 anos, que passa o dia todo apenas jogando seu jogo online favorito. No entanto, ele não é um jogador comum, não, ele é extremamente focado e empenhado em se tornar um jogador melhor. Claudinho tem uma determinação imensa para alcançar o rank mais alto do jogo, e por isso treina repetidamente diversas técnicas todo santo dia para alcançar o seu grande prêmio, que é o tão prestigioso símbolo de rank alto no personagem. O Claudinho, nesse caso, está motivado, mas é um tipo específico de motivação. Ele está com uma alta motivação extrínseca, que é o tipo de motivação que temos quando buscamos algo externo a nós mesmos. Seja quando estamos estudando para ganhar uma medalha, boas notas, ou no caso, treinando para se tornar o top 1 de um jogo. Afinal, todas essas coisas se tratam de recompensas externas, prêmios, reconhecimento ou então elogio dos nossos parentes. Todos se tratam de motivadores externos a nós mesmos. Mas se existe uma motivação para coisas que vêm de fora, teria uma para coisas que vêm de dentro, certo? É, por mais estranho que pareça, sim. E ela é a motivação intrínseca. Para entender ela, vamos supor que o Claudinho desistiu dos jogos online e agora quer apenas criar uma farm automática no Minecraft. Você pode até achar que ele não tá motivado, mas isso não é verdade. O Claudinho tá com sangue nos olhos. Assim que ele acorda, ele já vai anotar forma de melhorar sua farm. Ele tá sempre mantendo a constância e todo dia evolui cada vez mais a sua querida farm automática. Mas dessa vez não há prêmio, e muito menos reconhecimento. O Claudinho tá fazendo isso por pura vontade, por prazer, pelo simples orgulho de conseguir cumprir aquele objetivo. Esse é um ótimo exemplo de motivação intrínseca. Ele está motivado por vontades totalmente internas, não há nenhuma recompensa externa, apenas os desejos do interior do seu ser. Algo assim pode ser observado quando estudamos, por exemplo, por gostarmos de uma matéria. Às vezes nós só sentimos prazer naquilo, ou então nos sentimos tão desafiados a aprender aquele assunto que ficamos engajados e curtimos o processo. Essa é a diferença da motivação intrínseca para extrínseca. Beleza, eu tentei explicar do jeito mais simplificado que podia. E agora nós sabemos que existem dois tipos de motivação. Mas no fim, o que diabos elas têm a ver com a disciplina? A resposta é bem simples. A motivação, querendo ou não, é o combustível para a disciplina. Até porque ter disciplina é conseguir se controlar, resistir às vontades momentâneas. E isso é um comportamento que, como qualquer outro, precisa de uma força inicial, um motivo, que no nosso contexto seria o porquê de estarmos escolhendo estudar ao invés de qualquer outra coisa. Ou seja, acaba envolvendo motivação. E com isso, podemos concluir que tanto a motivação extrínseca quanto a intrínseca são os combustíveis necessários para termos disciplina. Só que tem uma diferença pequena entre os dois que eu vou citar mais pra frente. Isso é bem diferente do que geralmente se ouve por aí, de que devemos ter disciplina e não motivação, mas no fim, uma depende da outra, e quanto maior sua motivação, sua vontade de alcançar algo, maior a chance de se tornar disciplinado e ter constância. E notem uma coisa, eu falei de se tornar disciplinado, até porque disciplina é uma qualidade que se adquire com o tempo, e definitivamente não é algo fácil. Além de precisar de motivação, uma atitude realmente disciplinada requer hábitos muito bem estabelecidos, e uma consciência muito clara sobre seus planos. E isso já é o que me faz discordar com aquela visão de que você precisa ter disciplina para estudar bem. Muita gente vai nessa ideia, mas acaba se frustrando, pois não consegue desenvolver todo o seu controle, e acha que é incapaz, preguiçoso, e acaba desanimando. Não só isso, mas nem todo mundo quer seguir uma rotina de estudos rígida. Às vezes a pessoa até é disciplinada, mas acaba perdendo brilho pelos estudos por se restringir demais. Eu, por exemplo, sou alguém que ama ter o máximo de habilidade de aprendizado. Eu tenho meus momentos de autocontrole? Claro que tenho. Mas no geral, eu gosto tanto das coisas que eu aprendo que eu acho muito melhor deixar minhas vontades fluírem e direcionarem meus estudos. Acaba que eu tenho uma liberdade muito maior e não perco o amor pela coisa. Mas é que tá, eu consigo fazer isso porque eu gosto de estudar. E não me entenda errado, eu não sinto prazer por sentar numa cadeira e ficar horas lendo algo. O que quero dizer é que eu realmente fico fissurado
apaixonado pelos assuntos que eu conheço. E é nisso que tá o segredo para estudar sem disciplina. Você precisa ter uma motivação intrínseca tão forte que você não precisa nem resistir aos seus desejos para estudar. Afinal, estudar é seu maior desejo. Diferente do que ocorre na motivação extrínseca, onde o nosso desejo não é fazer a tarefa, mas sim obter apenas a recompensa que virá. Talvez pareça algo meio de nerd ou realista, mas você acha que eu sempre fui assim? Sempre gostei de tudo que eu estudava? Claro que não. E é por isso que eu acredito que você também pode fazer o mesmo, para que tu, mesmo sendo alguém sem um pingo de disciplina, consiga fazer exatamente o que precisa ser feito por pura vontade. Então vamos lá, temos um objetivo definido, que é conseguir de alguma forma gostar de aprender. Agora, como fazemos isso? Bem, a resposta está na grandiosa teoria da autodeterminação. Ela surgiu justamente depois de criarem os dois tipos de motivação que eu falei antes. E de acordo com ela, de um modo geral, nós podemos regular nossa própria motivação. Um ramo dessa teoria que enfatiza mais ainda essa ideia é a teoria da integração organística. Mas você não precisa lembrar desses nomes. O que importa é que essas teorias nos mostram como podemos regular nossa motivação extrínseca e transformá-la cada vez mais em uma motivação quase intrínseca. Ou seja, podemos usar de motivos externos, como uma prova ou vestibular, para criarmos uma motivação interna e muito mais poderosa. Porque assim, ela vira uma vontade que independe do autocontrole. Ela vira algo realizador. De forma mais simplificada, quero dizer que tu pode usar seja lá o motivo que tenha para estudar como uma ponte para começar a realmente gostar de estudar. Isso ocorre pois dentro do tipo de motivação extrínseca, há a motivação integrada, que ocorre quando você tem um motivo externo para fazer algo e consegue alinhar ele com seus valores pessoais e necessidades. Isso faz com que esse motivo externo vire um motivo interno, ou seja, a motivação intrínseca que nós precisamos. Dessa forma, você torna o ato de aprender algo em uma vontade sua. Assim, fica muito mais fácil para ter consistência nos estudos, sem nem mesmo ficar dependendo de algo tão difícil de construir como a disciplina. Obviamente, todo esse processo de transformar uma motivação externa em algo interno não é super fácil, mas basta forçar um pouco a barra que tu vai conseguir. Você pode tentar gamificar o processo, trazer o assunto que tá estudando para um contexto que você goste, ou então só fingir que gosta daquilo. Vai ser meio estranho, mas diferente da disciplina, uma vez que você começa a ter vontade sincera de fazer algo, você não vai parar tão fácil, mesmo que tenha obstáculos no caminho. Não me entenda mal, não estou falando que ser disciplinado é desnecessário, pelo contrário, é importantíssimo. Mas por que não podemos, ao invés de ficar numa luta pelo controle entre nossas vontades e necessidades, usar ambos ao nosso favor? No fim de tudo, se você fizer o que estou dizendo, tu vai aos poucos desenvolver a tão almejada disciplina. A diferença é que esse é um caminho muito mais tranquilo e menos estressante. Eu, por exemplo, senti isso na pele. Apesar de eu gostar muito de neurociência e psicologia, eu comecei a fazer um curso técnico eletromecânico por motivos que nem eu sei. E de início era um saco. Eu via aquilo como algo horrível que eu só precisava fazer para ter estabilidade financeira no futuro. Mas com o tempo, eu fui literalmente me forçando a gostar. Eu fazia conexões entre o que eu gostava e o curso e comecei até a fingir que me divertia enquanto estudava os assuntos. E graças a isso, eu consegui passar de um cara que odiava a eletromecânica para um cara que só pensa em tecnologia. Eu integrei a eletromecânica aos meus valores e achei significado naquilo. Claramente não foi tudo um mar de rosas, tanto é que até agora eu não consegui desenvolver o mesmo gosto por áreas específicas como mecânica. Mas até mesmo isso eu acho minimamente interessante, mesmo que não tenha relação nenhuma com os assuntos que eu sempre gostei. Só que embora eu esteja falando isso, vou ficar devendo um pouco na parte de como fazer toda essa integração. Tipo, você precisa literalmente achar o equilíbrio entre seus valores e seus objetivos. Não é algo que eu possa te dizer como fazer, afinal eu não sei seus valores. Mas o que posso te recomendar é para refletir um pouco sobre seu propósito. Por que você está estudando? Como o que você está estudando se encaixa no seu objetivo? Eu sei que às vezes estudamos coisas por simples obrigação, seja porque vai cair no Enem ou porque é uma matéria obrigatória. Mas tenta buscar ao menos um pouco de significado naquilo. Pode parecer difícil, mas poxa, tem tanta coisa interessante, seja lá o que você estiver estudando. As matérias do Enem, por exemplo, são todas matérias incríveis. Mesmo que você não goste, dá pra se esforçar um pouquinho pra achar o menor dos motivos que seja pra estudar aquilo. Achando significado e um motivo pra estudar que você realmente valorize do fundo do seu coração, é quase impossível não ficar obcecado naquilo. Então, tente ao máximo entender seus motivos e transformar eles em verdadeiros propósitos que se alinhem com todos os seus valores e objetivos de vida. Com isso, eu realmente acredito que você não só vai sentir mais facilidade em parar pra estudar, mas também pra criar o hábito e manter a constância sem ser disciplinado e nem tendo um autocontrole super-humano. Mesmo que você esteja em um momento difícil, em um ponto baixo da sua vida, é importante sempre manter o foco e pensar nos seus objetivos de forma clara. Dessa forma, você pode entender melhor suas motivações e manusear elas de uma forma que estudar se torne algo natural, o que com certeza é melhor do que ficar insistindo na tal da disciplina, que a maioria nem sabe exatamente o que é. Na real, é provável que fazendo isso, você se torne mais disciplinado ainda com o tempo. Então, no fim de tudo, só tem lucro.
E é isso, com certeza o vídeo ficou confuso e incompleto, mas por enquanto esse é o máximo que eu consigo fazer sem ferrar completamente a linha de raciocínio. Mas eu tentei fazer o meu melhor, então deixa aí seu like, se inscreve e comenta aí o que tu tiver pra acrescentar pro assunto. Ou então deixa aí tua crítica ao que foi dito. Isso vai ajudar não só a mim, mas também os outros que forem ler seu comentário. Agora, antes de ir, eu quero avisar que eu liberei a opção de se tornar membro do canal, onde com apenas R$ 1,99 você pode apoiar o canal e ganhar benefícios exclusivos. E um deles é o acesso a um server no Discord exclusivo pro pessoal que se tornar membro. Inclusive, os 5 primeiros membros do canal vão ganhar acesso ilimitado ao server no Discord. Então, se tu quiser virar membro, recomendo se apressar. Com isso, você vai estar me ajudando a continuar postando mais vídeos e não parar com o canal por motivos financeiros. No geral é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. É sério, se tu aguentou tudo isso sem nem sair do vídeo, você merece meus sinceros parabéns. Espero que tenham ótimos estudos e nunca parem de buscar conhecimento. Até o próximo vídeo e tchau!